importantes disso. Amém? Louvado seja Deus. Eu queria mostrar para os irmãos isso aqui. Nós vemos aqui, irmãos, Jacó, Jacó, e que ele casou com Leia primeiro e depois com Raquel. Amém? Então vamos ver isso aqui, que tem uma revelação de Deus aqui, que eu já até coloquei para os irmãos no grupo, mas vamos tratar com mais detalhes. Amém? E aqui, meus irmãos, diz a palavra de Deus: e Jacó amava a Raquel e disse para Labão, seu sogro: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu a dê a ti do que a dê a outro homem, fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu me case com ela. Então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que Labão tomou Lia, sua filha, e não a Raquel, e trouxe a Jacó, que a possuiu. E Labão deu sua serva Zilpa a Lia, sua filha, por serva. E aconteceu que pela manhã Jacó viu que era Lia, pelo que disse a Labão: por que me fizesse isso? Não te tem servido por Raquel? Por que me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos me servires. E Jacó fez assim, cumpriu a semana de Lia, então lhe deu por mulher Raquel, sua filha, e Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E possuiu também a Raquel, e amou também a Raquel mais do que a Lia, e serviu com ela outros 7 anos. Então veja bem, irmãos, Jacó amava mais Raquel, mas acabou casando primeiro com Lia. E eu queria também trazer aqui, meus irmãos, outro momento importante, que a Lia, ela vai conceber filhos, amém? E a Raquel não. E ali no verso 35 diz assim: concebeu Lia outra vez e deu à luz um filho, dizendo: esta vez louvarei o Senhor. Por isso chamou-o Judá e cessou de dar à luz. Então Lia, ou Leia, era a mãe de Judá e foi ascendente de Yeshua, que é leão da tribo de Judá. Amém? Então Judá descende de Lia, é filho de Lia, de Leia, ou Lia, tanto faz. E aqui no capítulo 30 você vai ver que Deus vai se lembrar e vai dar um filho para Raquel, no verso 22. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre, e ela concebeu e deu à luz um filho, e disse: tirou-me Deus a minha vergonha, e chamou-lhe José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. Então, José era filho de Raquel, e Judá era filho de Leia. E você vai ver aqui, irmãos, no capítulo 46 de Gênesis, que José, ele depois no Egito, que ele passou lá preso 13 anos e depois foi solto para governar o Egito, ele se casou com uma egípcia, que foi lhe dada pelo faraó, e ele gerou no Egito 2 filhos, Manassés e Efraim. Então, José gerou Manassés e Efraim. Então, repetindo, meus irmãos, Judá foi gerado por Leia, e José foi gerado por Raquel. E Manassés e Efraim foram filhos de José. Só que no capítulo 48, meus irmãos, de Gênesis,
vai ter um encontro de José com Jacó no leito de morte, o pai de José. E ali, meus irmãos, vai acontecer o seguinte que diz aqui na palavra. E aconteceu depois dessas coisas, que alguém disse a José, eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e alguém participou a Jacó e disse, eis que José, teu filho, vem a ti. E esforçou-se Jacó, Israel, que o nome de Jacó também é Israel, e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse, eis que te farei frutificar e multiplicar, e tornar-te-ei uma multidão de povos, e darei esta terra à tua descendência depois de ti em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Então Jacó diz o seguinte, os seus 2 filhos, José, não são mais meus netos, são meus filhos. São como Rúben e Simeão, são como Judá. Então ali, Jacó eleva o status dos filhos de José como se fossem seus próprios filhos. E depois ele diz para José no verso 6, mas a tua geração que gerarás depois dele será tua. Segundo o nome de seus irmãos serão chamados na sua herança. Então Jacó, ele diz que, olha José, os seus 2 filhos, Efraim e Manassés, são meus filhos. Então você agora vê, meus irmãos, é como se Efraim e Manassés fossem filhos de Raquel. Porque Raquel era a mãe de José. E aqui você vê no verso 7, que diz assim, Jacó falando para José, vindo, pois, eu de Padã, morreu-me Raquel, tua mãe, no caminho, na terra de Canaã, havendo ainda pequena distância para chegar em Efrata, e eu a sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. E agora você vai ver, meus irmãos, que José vai mostrar os filhos para Jacó. E José disse a seu pai, eles são meus filhos que Deus me tem dado aqui. E ele disse, peço-te, traze-mos aqui para que eu os abençoe. E os olhos de Israel, porém, estavam carregados de velhice e já não podia ver. Jacó já estava muito velho. E fê-los chegar a ele, e beijou-os e abraçou-os. Israel disse a José, Israel é Jacó, eu não cuidara ver teu rosto, eis que Deus me fez ver também a tua descendência. Então José os tirou dos joelhos de seu pai e inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita e à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-lo chegar a ele. Mas Israel estendeu sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor. Quando, na verdade, ele tinha que botar na cabeça de Manassés, que era o primogênito. E ele botou a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositadamente, embora Manassés fosse o primogênito. E abençoou a José e disse, o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia. E ele vai abençoar José, mas José vai verificar uma coisa aqui no verso 17. Vendo, pois, José que seu pai punha sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos e tomou a mão de seu pai para transpor sobre a cabeça de Efraim e a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai, não assim, meu pai, porque esse é que é o primogênito, Manassés. Põe tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas Jacó, seu pai, recusou e disse, eu sei, meu filho, eu o sei. Também ele será um povo, Manassés. Também ele será grande. Contudo, seu irmão menor, o Efraim, será maior do que ele, e sua descendência será uma multidão de nações. Então, irmãos, presta atenção aqui. Nessa passagem de Gênesis 48, os 2 filhos de José, Jacó diz, não são mais teus filhos, são meus, como Rúben e Simeão, como uma das 12 tribos. E Jacó, ele abençoou Efraim na frente de Manassés. Ele pôs Efraim na frente de Manassés, apesar de Efraim ser menor,
E ele diz para José, Efraim será a descendência de Efraim será uma multidão de nações. Então nós vemos, meus irmãos, aqui, que Efraim vai ser uma multidão de nações. Então, de Raquel vai sair Efraim, que é uma multidão de nações. E de Leia vai sair Judá. Então você vai ver, irmãos, que Efraim e Judá são muito importantes aí nessa colocação. E você vai ver, meus irmãos, que agora essa revelação das esposas de Jacó é uma revelação que dá para Yeshua HaMashiach. E nós vamos entender essa revelação agora. Aleluia! Você vê que Efraim é uma multidão de nações. Por quê, meus irmãos? Porque Efraim, ele não, depois de um determinado momento, ele não casou somente entre a sua tribo, mas casou com as outras nações. Então você vai ver aqui, irmão, no livro de Oséias, capítulo 7, verso 8, que diz assim: Efraim se mistura com os povos. Efraim é um bolo que não foi virado. Então Deus está dizendo aqui, Efraim se mistura com os povos. Efraim começou a ter casamentos com as mulheres de outros povos e gerando descendentes. Por isso que cumpre o que Jacó falou aqui, a descendência será uma multidão de nações. E Efraim, ele se mistura com os povos. E nós vamos ver aqui no capítulo 2 de Oséias, quando Deus fala para Efraim, diz assim: naquele dia, diz o Senhor, quando Efraim se converter, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu senhor, e da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais lembrará destes nomes. Porque você vê, meu irmão, que Efraim, e aqui vem uma revelação de Deus, o Senhor chama a tribo de Efraim, vocês me chamarão de meu marido. Aleluia! Por quê? Porque ele diz que ia se casar com Efraim, mas ele já tinha se casado com Judá. Porque ali, meus irmãos, nós vemos no livro do profeta Isaías, que Deus diz que já considerava Judá, Isaías 54. Aleluia! Isaías, meus irmãos, capítulo 54, aleluia, louvado seja Deus. Bendito seja o nome de Adonai. Aqui, meus irmãos, Isaías 54, aleluia. Quando ele fala para Judá, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o teu nome. Então ele fala para Judá, eu sou o teu marido. Mas depois ele diz para Efraim, tu serás a minha esposa para Efraim. Aleluia. Não me chamarás mais de meu senhor, mas de meu marido. Então, veja bem, irmãos. Primeiro Deus casa com Judá. E Yeshua casa com Judá. Judá é descendente de quem? De Leia. Primeiro Jacó casou com Leia. Aleluia. Depois Jacó casou com Raquel. Depois Yeshua vai casar com Efraim. E quem é Efraim, meus irmãos? Efraim somos cada um de nós, que somos das nações. E em nós corre, em cada um que do seu coração crê e quer obedecer a Torá, e você está entre os gentios, como eu estou também, mas você tem uma alma judaica. Às vezes na congregação tem aquelas pessoas que querem servir o Eterno, querem cumprir a Torá, querem cumprir os mandamentos, querem cumprir o Shabat, querem cumprir as festas. Essas pessoas têm almas judaicas. Essas pessoas são de Efraim. E Efraim se casa com o Eterno. De que maneira que Efraim se casa com o Eterno? Porque a noiva de Yeshua, que efetivamente será levada aos céus, é a tribo de Efraim. E nós vamos ver isso aqui no Apocalipse, capítulo 7, meus irmãos,
que quando Deus relaciona as tribos de Israel, que ficarão na grande tribulação, ele não relaciona a tribo de Efraim. Você veja bem Apocalipse 7, verso 4 em diante, quando ele diz assim, e ouviu o número dos selados, e eram 144 mil selados de todas as tribos de Israel. Então ele vai dizer o nome das tribos. Da tribo de Judá, 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Aser, 12 mil. Da tribo de Naphtali, 12 mil. Da tribo de Manassés, o irmão de Efraim, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Issacar, 12 mil. Da tribo de Zebulun, 12 mil. Da tribo de Yosef, 12 mil. Da tribo de Benjamim, 12 mil. Aqui ele não cita Efraim. E por quê, meus irmãos? Porque Efraim é levado antes. Efraim são as nações. Aquele das nações. Você que está entre os gentios, meu irmão, que você quer cumprir o Shabat certinho, é porque você tem uma alma judaica. É porque você tem uma alma judaica, a alma, o sangue de Efraim corre na tua veia. Aleluia. E isso é que é o mistério que Jacó fala aqui para José. Descendência de Efraim será uma multidão de nações. É o que está aqui em Oséias. Efraim se mistura com os povos. E aí chega na gente. E aí você tem essa vontade de buscar a face do Eterno, porque veio para ti uma alma judaica. Aleluia. Louvado seja Deus. E aqui no livro de Ezequiel, meus irmãos, capítulo 37, verso 15, logo depois daquela palavra que o Eterno fala do vale de ossos secos, nós vamos ver que lá no final da tribulação, nós viremos com Yeshua para encontrar o remanescente de Israel, ou seja, Efraim desce com Yeshua para se juntar a Judá, e é isso que está aqui em Ezequiel 37, vamos aqui ler a palavra do Eterno. Diz assim, e outra vez veio a mim a palavra do Senhor dizendo, tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros, e toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel e todos seus companheiros. Então, Ezequiel pegou duas varas, a vara de Judá e a vara de Efraim. Aleluia! E o Eterno diz, e ajunta um ao outro, para que se unam e se torne uma só vara na tua mão. Judá, irmãos, são os judeus, que eles hoje se uniram, se mantiveram um com os outros. Eles se mantiveram entre as suas próprias famílias. Esse é Judá. Eles se casaram primeiro, como está ali em Isaías 54. Mas o Eterno fala para Efraim, Oséias, tu me chamarás meu marido também, aleluia, e isso vai ser quando Yeshua levar a sua igreja para encontrar com ele nos ares, para a boda do Cordeiro, porque aqui diz, irmãos, ele diz aqui o Eterno, ajunta uma vara a outra para que se unam, e quando te falarem os filhos do teu povo dizendo, porventura nos declararás o que significam essas coisas, tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei a vara de José que esteve na mão de Efraim, e as das tribos de Israel, suas companheiras, e as juntareis a vara de Judá. A vara de Efraim vai ser juntada à vara de Judá, e farei delas uma só vara. Quando isso vai acontecer, irmão? Quando a vara de Efraim descer do céu com Yeshua, que é a igreja que subiu, e vai encontrar aqui, vai salvar Israel, Judá, no fim da tribulação, e elas serão uma só da minha mão. É o reino milenar, onde estaremos junto com o povo de Israel reinando. E as varas sobre que houver escrito estarão na tua mão perante os olhos deles. Disse-lhes, pois, assim diz o Senhor, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios. Olha, nós temos tomado entre os gentios, para onde eles forem, os congregarei de todas as partes, e levarei a sua terra. E deles farei uma nação nos montes de Israel, e um rei será sobre todos eles, que é Yeshua, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão dois reinos. Efraim se misturou nos povos, e nós somos Efraim. Hoje ninguém identifica em Israel onde que está a tribo de Efraim, ninguém consegue. Por quê, irmão? Porque Efraim está misturado nas nações.
Ninguém consegue identificar onde está Efraim. Efraim está no nosso sangue, que você, quando chega o Shabat, quer guardar o Shabat, quer ser fiel ali na festa do Eterno, quer cumprir tabernáculo, quer cumprir Yom Kippur. Ah, mas o outro irmão não quer. É porque ele não tem, ela não tem alma judaica, não tem a alma de Efraim na vida dele. Aquele Espírito de Deus que veio pela linha sanguínea de Efraim. Porque Efraim, e a gente vai ver, irmãos, que Jacó, e é isso que eu estava mostrando ali para os irmãos, você vê que o casamento, Jacó, Raquel com Leia, e você vai ver aqui embaixo, e Yeshua casa com a casa de Judá, que é Leia, mas vai casar com a casa de Efraim, que é Raquel. Primeiro casou com Leia, mas ele veio dar sua vida pela casa de Efraim. Por quê, irmão? Porque Yeshua ama a casa de Efraim. Aleluia! E você vai ver isso, meus irmãos, quando nós vemos aqui em João, capítulo 12, meus irmãos. Porque Yeshua veio para trazer a Torá para todas as nações, para que ali a tribo de Efraim, que está misturada nas nações, olhasse, essa Torá eu quero servir. E aqui, João, capítulo 12, verso 20, diz assim: ora, havia alguns gregos, entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, o apóstolo Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Yeshua. Filipe foi dizê-lo a André. Eram gregos, irmãos, veja bem, eram gregos, tá, irmão? Gregos, não eram judeus. Estavam querendo ver Yeshua. Disseram para Filipe: queremos ver Yeshua. Filipe, então, foi dizê-lo a André, e então André e Filipe disseram a Yeshua. E Yeshua lhe respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. E Yeshua estava dizendo: agora eu estou incentivado para ir para a cruz. Agora está chegando a hora de eu ir para a cruz. E ele diz no verso 24: na verdade, vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Ele estava ali, pronto para dar sua vida por Raquel, pronto para dar sua vida pela descendência de Raquel, que é quem? Efraim. Aleluia! E nós somos Efraim, meus irmãos. Você não está relacionado ali nas tribos que vão ficar na grande tribulação, porque Efraim será trasladado. Efraim, ela foi enxertada na oliveira. O apóstolo Paulo fala aqui em Romanos, capítulo de número 16, capítulo 11, meus irmãos. Vocês vejam bem, capítulo 11 de Romanos. Louvado seja Deus. Você vai ver aqui no verso 16 e 17. Aleluia. E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. E se algum dos ramos foram quebrados, ou seja, judeus de sangue foram quebrados. E tu, sendo zambujeiro, você está entre as nações. Você é zambujeiro, você não é uma oliveira, você é uma oliveira brava. Foste enxertado no lugar deles. Por que no lugar deles? Porque aí vocês vão agora observar a Torá, porque a seiva da oliveira é a Torá e a raiz da oliveira é Yeshua. Aleluia. Então os ramos foram quebrados para que você fosse enxertado. Então nós de Efraim estamos enxertados nessa oliveira, só que nós conhecemos o quê? O noivo. Então o noivo foi para a cruz para nós, nos resgatar, e também para resgatar a descendência de Leia, que é Judá, no fim da tribulação, porque lá em Ezequiel, Deus diz que vai juntar as varas de Efraim e as varas de Judá. Olhe bem aqui, irmão, a vara de Efraim no versículo 19 e a vara de Judá no versículo 19. E você que tem uma alma judaica, você que tem o Espírito Santo de Deus na tua vida, você vê aqui Efraim. Você tem vontade de fazer o quê? De cumprir a Torá. E você vê que você vai ser unido à tribo de Judá e vai ser uma só. Aleluia. E você, por que que você cumpre a Torá? Porque o próprio Yeshua HaMashiach, meus irmãos, ele veio para mostrar para nós, em Lucas 16, aleluia, Lucas capítulo 16, em outros textos também,
Lucas 16, verso 17. E Yeshua diz, irmão, é mais fácil passar o céu e a terra, é mais fácil que passar o pão de açúcar, é mais fácil que passar os Estados Unidos, é mais fácil que passar a Ásia, que passar a Europa, do que cair um tio da Torá, meus irmãos. Aleluia! É mais fácil passar a galáxia, o sol, a luz, as estrelas, do que cair um tio da Torá. Então você que ama a Torá, ama fazer a vontade de Deus, que já está agora se preparando para Sukkot, festa de tabernáculo, que quer andar segundo os caminhos de Yeshua HaMashiach, que examina a Torá à noite, o Shema Israel, de manhã, de noite, você que tem isso, faz isso porque o sangue de Efraim está na tua veia, e Efraim será arrebatado. Então nós aqui, irmão, somos filhos de Raquel, e os judeus são filhos de Leia. E é isso, meus irmãos, que é o mistério. Amém? Que mistério maravilhoso. Jacó casa com Leia primeiro, depois casa com Raquel. E Yeshua casa com Judá. E agora vai casar com Efraim. Aleluia. E que o Espírito Santo, meus irmãos, continue falando ao teu coração, porque o noivo em breve encontrará Efraim, a tribo de Efraim, para celebrar as bodas do Cordeiro. E ele ama muito Efraim, porque ele, quando viu que os gregos perguntaram por ele, ele falou, agora eu vou ser glorificado na cruz. Amém? Então ele mesmo, ele estava ali motivado, quando viu que já tinha pessoas de outras nações, e aqueles gregos que foram falar com ele, certamente no sangue deles tinha também a tribo de Efraim. Então, irmãos, agora que o Espírito Santo fala no coração de todos os irmãos, vamos orar em nome de Yeshua. Amém e amém.